Bem-vindos ao canal Aprendendo uma Nova Língua. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula nesse vídeo. E a primeira aula eu vou falar primeiro como que é esse método que eu vou usar. O método, ele é um método que vai te ajudar a ganhar vocabulário rápido. Então, como que a gente faz isso? Começando pelas palavras que são parecidas no inglês e no português. Para que seja fácil vocês adquirirem, assim, tipo, 1000 palavras hoje mesmo, só nesse vídeo. Como que a gente vai fazer isso? Não é 1000, na verdade, deve ser umas centenas, mas vai ser 1000 logo logo. Mas a primeira coisa é saber as palavras que têm a mesma raiz nos dois idiomas. Então, por exemplo, as palavras em português que terminem com ível ou ável, terrível ou usável, elas vão terminar em inglês com able ou able. Able. Então, olhem aqui. Será que dá pra ver? Eu não sei se vai dar pra ver. Então, a palavra com evil, a palavra com ável. Terrível, usável. Em inglês fica able e able em vez de evil e ável. Em inglês, em português a gente tem acentos, né? O acento agudo aqui nesse caso no meio da palavra. É onde a gente vai ter a ênfase da palavra. No inglês, a ênfase é no começo da palavra, quando nesse sentido aqui que eu tô explicando agora. Então, a palavra terrível não vai ficar terrible, vai ficar terrible. Então, a ênfase é na primeira sílaba. E a palavra que termina com ável vai ficar com able. Então, usável é usable. Aí, você vê que tem um ápice no começo da palavra. E depois vai para baixo o tom. Então, você usable. Repita. Usable. Agora, repita. Terrible. Então, agora vamos começar a fazer vamos dar alguns exemplos. Então, como que fica a palavra confortável? Ela termina com ável, então ela vai pra able. Então, você vê que eu dei uma pausa pra você já tentar perceber a lógica na sua cabeça antes de eu falar a resposta. Então, confortável vira confortable, né? Mas aí você coloca a ênfase no começo, comfortable. Vamos pra outra, responsável. Como que fica? Ável. Responsible. Vamos ver. A palavra visível. Termina com evil, vai pra evil. Então, como que fica em inglês? Pensa aí um pouquinho. Pensou? Falou? Como que é visível? Evil vira evil. Visible, porque o ênfase na primeira visible. E não tem acento, não tem nem... No inglês não tem nem cedilha. Vamos ver mais algumas. Como que fica a palavra em inglês? Do português, sensível, como que fica em inglês? Terminou com evil. Então vai ficar evil no final, com ênfase na primeira sílaba. Como que fica sensível no inglês? Eu vou esperar um pouquinho. Sensible. Aqui. Sensible. Agora, como que fica a palavra resistir?
compatível em português para o inglês. Termina com evil, vira able, resistible, mas nesse caso a regra de ficar a ênfase na primeira sílaba não funciona. Vai ficar resistible. Então isso você tem que aprender aonde que é a ênfase nessas palavras. Como regra geral, é a primeira sílaba. Mas se soar um pouco estranho, né, depois que vocês começarem a ver bastante TV em inglês só com a legenda em português, tenta fazer, apontar essas palavras que terminam com evil, com avel. Se vocês querem mais material para estudar, eu sugiro que, como tarefa dessa aula, mas vocês não precisam fazer, é só se vocês quiserem um extra, né? Senão só continue vendo os vídeos que também dá efeito. Mas um extra seria vocês olharem, fazer uma lista de palavras em português que terminam com evil e com avel, tentar passar elas pro inglês, lembrar de tirar o acento e que, como regra geral, a palavra, o ênfase do tom, né, da entonação, é na primeira sílaba. Aí vocês vão se corrigir com o Google Tradutor. O Google Tradutor, ele tem a opção de você colocar a mulherzinha lá pra falar. Tem uma opção de áudio. Então, se tiver gente que não sabe como colocar e não achar no Google, me avisem que eu tento explicar como que faz. Mas essa é uma forma de vocês aprenderem sozinhos. Outra coisa que eu queria falar é um refresco para a mente de vocês. Que aprender inglês algum dia, talvez vocês sabem o verbo to be. O verbo to be é muito importante, né? Que é o verbo ser e estar. No inglês, o verbo ser e estar é o mesmo verbo. Você está e você é. Então, em inglês é is ou it is. Por que it is? It, em inglês, é o sujeito para objeto e animal. Então, o inglês não é uma língua que nem o português e o espanhol, que tem sujeito oculto. Então, a frase nunca vai começar com um verbo. Ela só vai começar com um verbo se for uma pergunta. É assim que eles marcam perguntas na língua falada. A gente, em português, marca com entonação. Você viu mesmo? Né? A gente faz... e faz, né, tem as expressões faciais e tem várias coisas que indicam uma pergunta em português. Mas o verbo, não, a frase em português como verbo, como pergunta e como afirmação, ela pode ser escrita da mesma forma, só que no final, quando tá escrita, tem a interrogação no final, né? E quando ela tá falada, ela tem entonação no final. Então, uma entonação diferente. No inglês, não tem entonação. Eles usam o verbo para indicar a pergunta na frase falada. Então, vamos ver se eu penso num exemplo agora. Por exemplo, você é brasileiro? É a mesma frase da pergunta, é a mesma frase que se eu afirmasse, você é brasileiro. Então, você é brasileiro? Você é brasileiro. No inglês seria, o seria no começo da frase, para indicar, eles não têm entonação que nem a gente. Eles falam, are you Brazilian? Agora, se eles fossem afirmar, eles afirmariam, you are Brazilian. E are quer dizer, é a conjugação do verbo ser pra você, né? Então, eu espero que vocês entendam isso e até a próxima.